1. Do ensino médio à medicina. O choque de realidade. O primeiro dia na faculdade de medicina não parece tão assustador à primeira vista. A euforia da conquista ainda pulsa no peito. Mas, logo nos primeiros dias, algo muda. O ritmo é outro, as exigências são maiores e o tempo parece escorregar por entre os dedos. Muitos estudantes percebem que o salto entre o ensino médio e a faculdade de medicina é mais que uma simples mudança de ambiente. É uma transformação de vida. Não se trata apenas de conteúdos mais complexos. O que realmente pega de surpresa é o estilo de ensino, a autonomia exigida, a ausência de revisões frequentes, a cobrança implícita de maturidade. De repente, ninguém mais te lembra das provas, dos prazos, das leituras. Espera-se que você saiba. E isso, para muitos, é desafiador. Porque ninguém te ensina a se adaptar. Você simplesmente precisa aprender. 2. A carga teórica. Muito além do que se esperava. Logo na primeira semana, a quantidade de conteúdo começa a pesar. São páginas e páginas, dezenas de slides, livros inteiros recomendados. E o mais assustador, tudo parece importante. A sensação de não conseguir acompanhar nasce cedo. É comum acreditar que todos os outros estão indo bem, menos você. Isso cria uma pressão silenciosa, que machuca, mesmo que você ainda não perceba. A faculdade de medicina exige mais que inteligência, exige resistência. O volume de leitura é massivo, a profundidade, intensa. Não basta decorar, é preciso compreender. Mas como compreender tanta coisa em tão pouco tempo? É aí que muitos se perdem. Começam a estudar por horas, mas sem método. Trocam sono por leitura, cafés por refeições, e assim, sem perceber, iniciam uma jornada de esgotamento. 3. Ritmo acelerado. Quando o tempo parece nunca ser o suficiente. O tempo, na medicina, tem outra velocidade. As semanas passam rápido, os prazos são apertados, e os assuntos se acumulam com facilidade. Mesmo se dedicando bastante, é comum terminar o dia com a sensação de que não foi o suficiente. Essa constante sensação de urgência esgota. E o mais perigoso é quando isso se torna normal, como se fosse parte do processo, quando na verdade é um sinal de alerta. Essa sensação de estar sempre correndo atrás afeta o rendimento. O cérebro cansado aprende menos. A ansiedade sabota o foco. E muitas vezes, a gente tenta compensar com mais horas de estudo, o que só agrava o problema. Aprender a organizar o tempo, priorizar tarefas e respeitar seus próprios limites não é luxo, é necessidade. Mas poucos falam sobre isso no começo do curso. 4. Expectativas internas. A autocobrança de ser sempre excelente. Depois de passar por um vestibular extremamente competitivo, muitos estudantes carregam consigo a ideia de que precisam continuar sendo os melhores. O problema é que todos ali também foram os melhores. A competição silenciosa começa dentro de cada um, com a própria cobrança. Qualquer nota menor já parece fracasso. Qualquer dúvida na aula vira insegurança. E aos poucos, o medo de errar paralisa. A autocobrança se alimenta do perfeccionismo. Queremos dominar tudo, entender tudo, estar à frente. Mas isso não é sustentável. E o mais doloroso é que ninguém cobra isso de nós. Somos nós mesmos. Esse ciclo é cansativo, solitário e cruel. Aprender a ser gentil consigo, a aceitar não saber tudo e a comemorar pequenas vitórias, é parte fundamental da adaptação ao curso. 5. Comparações e autoimagem. Quando o outro parece estar sempre melhor. A comparação é quase inevitável. Vemos colegas com resumos impecáveis, que parecem entender tudo na aula, que já têm grupo de estudo, que até publicam artigos. E aí nos perguntamos, o que há de errado comigo? Essa comparação alimenta um sentimento de inadequação que nos isola. Começamos a acreditar que somos os únicos que estão perdidos, quando na verdade, a maioria também está tentando disfarçar. O problema é que comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. Ninguém posta as horas chorando no quarto, os surtos antes das provas, a dúvida constante se medicina era mesmo a escolha certa. E, no silêncio da comparação, surgem pensamentos autodepreciativos que só pioram a adaptação. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar esse ciclo tóxico. 6. Rotina e organização. A base da sobrevivência no início.
O início do curso pede estrutura. Ter uma rotina, mesmo que simples, ajuda a dar sensação de controle. Separar horários para estudar, descansar e até para não fazer nada é um ato de autocuidado. A organização não é uma prisão, mas uma libertação, porque evita que o caos tome conta. Muitos só percebem isso depois de vários tropeços. Existem várias ferramentas que ajudam: planners, aplicativos de foco, técnicas como o Pomodoro ou mapas mentais. Mas nenhuma delas funciona se você não se respeitar. Forçar rotinas que não combinam com seu ritmo só gera frustração. Adaptar-se exige também se conhecer. E aos poucos, você percebe que sua rotina não precisa ser perfeita. Ela só precisa funcionar para você. 7. Fadiga mental e corpo em alerta. Sinais de que algo precisa mudar. O corpo fala. A mente também. E no início da faculdade, ambos costumam gritar. Insônia, dores de cabeça, queda na imunidade, desânimo, irritação constante. São sinais claros de sobrecarga. Mas muitos ignoram, achando que é fase de adaptação. E vão empurrando até que o cansaço vira exaustão, e a exaustão vira colapso. O preço de não escutar o próprio corpo é alto. É preciso parar antes de ser forçado a parar. Cuidar da saúde mental e física não é frescura, é questão de permanência no curso. Exercícios físicos, alimentação adequada, pausas estratégicas, lazer sem culpa. Tudo isso faz parte da rotina de um bom estudante. E quando você cuida de si, estuda melhor, rende mais e sofre menos. A medicina exige isso. Cuidar de si para depois cuidar do outro. 8. Buscar ajuda. Não é fraqueza, é inteligência emocional. Muitos estudantes têm vergonha de admitir que estão com dificuldades. Acham que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas é justamente o contrário. Reconhecer limites e buscar apoio é demonstração de inteligência emocional. A faculdade, geralmente, oferece suporte psicológico, tutoria, grupos de apoio. Mas pouca gente aproveita esses recursos por medo do julgamento alheio. Conversar com colegas, dividir angústias, procurar orientação pedagógica, tudo isso ajuda a aliviar o peso. Ninguém precisa enfrentar esse início sozinho. Criar uma rede de apoio, mesmo que pequena, faz toda a diferença. Porque no fim, todos estão passando por processos semelhantes, e compartilhar é uma forma de humanizar essa jornada tão intensa. 9. Reencontrando o propósito. Por que você começou medicina? Em meio ao caos, vale a pena lembrar o que te trouxe até aqui. Por que você escolheu medicina? O que te encanta na profissão? Quando tudo parece difícil, reconectar-se com esse propósito é um alívio. Pode ser um sonho de infância, uma experiência pessoal, um desejo de ajudar. Não importa qual seja o motivo, ele é o que te sustenta. O início do curso pode nublar essa motivação, mas ela continua aí, quieta, esperando um momento para florescer de novo. Voltar ao seu porquê é como respirar fundo depois de um mergulho longo. Ajuda a seguir em frente com mais clareza e menos desespero. E te lembra que você não está perdido, só está aprendendo a caminhar num novo terreno. 10. Acalma. Vem com o tempo. Adaptar-se é um processo, não uma prova. No fim das contas, adaptação é um processo, não uma linha de chegada. Cada um tem seu tempo. Comparar trajetórias só atrasa o seu próprio caminhar. A verdade é que a maioria das pessoas também sentiu tudo o que você está sentindo, só não falou sobre isso. Então, tenha calma. Tenha paciência consigo. Aprenda com os tropeços e siga adiante. Com o tempo, você vai perceber que aquele medo inicial passou, que você começou a entender o ritmo, que desenvolveu métodos próprios, que criou sua própria forma de estudar e de lidar com as exigências. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber: você se adaptou. Talvez com dor, talvez com lágrimas, mas com crescimento. E isso é o que importa.